Bem-vindo a mais este podcast E se falássemos da Europa. Agradeço a tua presença, Capolas, neste podcast em que vamos debater a dimensão parlamentar da presidência, neste caso da presidência portuguesa da União Europeia. Vamos ficar com máscara, nos tempos que correm é fundamental que todos nos consigamos proteger. Começaria por contar uma história. Não sei se alguma vez te contei, mas é o seguinte. Eu uma vez, como funcionária da Comissão Europeia, em Bruxelas, recebi um grupo de visitantes portugueses. E a certa altura, a meio da conferência, há um participante que me diz: mas olha lá, os deputados europeus não fazem nada. Eu nunca ouço falar do trabalho dos deputados europeus. E para que é que existe o Parlamento Europeu? E eu disse, não, está enganado, porque os deputados europeus trabalham muito. E dei-lhe o exemplo do deputado Capolas Santos, que era, na altura, o relator da reforma da PAC. E ser relator da reforma da PAC significa que andaste de país em país a ouvir os diferentes interesses, os interesses franceses, que são diferentes dos portugueses ou dos polacos. E, na preparação do teu relatório, tenho uma vaga ideia de que recebeste quase 5.000 emendas. E, portanto, o primeiro comentário que te peço é exatamente tu, que foste deputado europeu, além de passares pelo Governo, és agora deputado no Parlamento, na Assembleia da República, és presidente da Comissão Assuntos Europeus, gostava que comentasses isso. Achas que os cidadãos têm a noção que os deputados europeus não fazem nada? Bem, primeiro que tudo, muito obrigado pelo convite. É um prazer muito grande poder participar neste podcast e felicitar-te pela iniciativa, porque ela é um contributo precisamente para que a Europa chegue mais perto dos cidadãos. Do modo geral, está distante de quem será a culpa dos políticos, dos mídia, dos próprios cidadãos, talvez um pouco de todos. Porque eu constato que a comunicação social, de um modo geral, e a portuguesa em particular, não estão muito disponíveis para tratar assuntos europeus, mesmo quando eles assumem uma grande relevância. Como agora na presidência portuguesa da União Europeia. É verdade. Eu às vezes procurava uma explicação para isso, porque, como bem disseste, quando fui relator para a reforma da PAC, em 2010, 2011, havia um grande assédio dos jornalistas de alguns Estados-membros. A França, a Alemanha, italianos, irlandeses. Portanto, eram países que seguiam cada pequeno detalhe com grande interesse. A generalidade dos países não seguiam nem os grandes, nem os pequenos e, como sabes, sem mediatização, a realidade não existe. E, portanto, não sei o que é que podemos fazer para inverter, mas todos nós percebemos que nos dias que correm, a comunicação, de um modo geral, portanto, está muito concentrada no imediatismo. Alguns segmentos dessa comunicação social têm conhecido problemas económicos, sobretudo a imprensa escrita, tem vindo a perder espaço, a perder postos de trabalho e reconheço que talvez seja difícil dispor de um corpo de jornalistas que possa abordar temas que alguns deles exigem alguma especialização e algum conhecimento para poderem ser tratados. Mas, como tu bem dizias, é pena porque esse anátema que cai tantas vezes sobre os políticos em geral e sobre os deputados e os eurodeputados em particular, não divulgando muito o teu trabalho, e não quero retribuir a tua simpatia, mas o trabalho que realizaste nos últimos meses foi um trabalho também de grande envergadura, que também não vi tratado na comunicação social com a expressão que me parecia que fosse justa. Mas, de qualquer modo, não deve ser isso que nos deve inibir de deixar de estar motivados e de fazer aquilo que podemos. Pois, porque eu acho que as pessoas não têm a noção. Tu eras o relator da reforma da PAC. E as pessoas acho que não têm a noção do que é que significa ter 5.000 emendas. É verdade. 5.000 emendas é muito. Num dossiê muito complexo.
Como é que se lida com 5.000 emendas a um texto que é o teu relatório, que é o relatório de um deputado a uma proposta da Comissão Europeia? É verdade, é um exercício muito complexo, mas que revela também quão perfeita é a arquitetura institucional da União Europeia e do Parlamento, neste caso em concreto, e sobretudo no momento em que o Parlamento Europeu, em termos de agricultura, assumiu poderes de codecisão com o Tratado de Lisboa. Exatamente. Portanto, o Parlamento Europeu deixou sobre esta matéria tão complexa de emitir um simples parecer não vinculativo para ser um parceiro na decisão em pé de igualdade com o Conselho de Ministros da Agricultura. Lembro-me até que, antes do Tratado de Lisboa, havia quem dissesse que se um dia a PAC for objeto de codecisão, nunca mais haverá uma decisão. E foi possível, apesar de um processo que é complexo, tem diversas fases, mas foi possível chegar a boas decisões num processo difícil, que se deve também, em grande parte, ao excelente aparelho técnico de que o Parlamento dispõe. Sim, Eu dispunha de uma equipa técnica muito reduzida, mas muito motivada e muito qualificada, e depois, naturalmente, que é necessário montar uma estratégia. Essa estratégia passa por identificar quais são as questões essenciais para cada um dos Estados-membros e procurar fazer o trade-off dentro do espaço, os compromissos, chamados do espaço da razoabilidade, que naturalmente também permitem ir excluindo progressivamente as propostas, digamos, mais radicais e algumas delas, digamos, reinando até o absurdo. E, portanto, trata-se de encontrar esse equilíbrio que não é fácil. Eu lembro-me, em algumas questões, enfim, no momento em que esta tónica, que felizmente tem vindo a instalar-se com uma preocupação crescente sobre as questões ambientais e a fazer refletir em todas as políticas, mas na política agrícola em particular, essa expressão ambiental, eu lembro-me que, relativamente a alguns aspectos, tive mais dificuldades em convencer o meu próprio grupo político, o grupo dos socialistas e democratas, do que o próprio partido de Os Verdes. Ou seja, em algumas questões, os socialistas eram mais verdes que os verdes e era difícil explicar como é que, tendo sido possível convencer sobre determinada proposta de compromisso aqueles que supostamente seriam os mais difíceis de convencer, depois o problema colocava-se dentro da própria casa. Mas é um trabalho, de facto, que envolve, digamos... muita concertação. E muita boa vontade, e felizmente encontrei em todas as famílias políticas deputados muito bem preparados e muito disponíveis para contribuir para soluções que têm de ser soluções consensuais a aplicar no concreto, na realidade, num espaço tão amplo como é aquele que vai do Ártico ao Mediterrâneo, do Atlântico ao Mar Negro, não é? Portanto, onde existem realidades agrícolas, geoclimáticas completamente diferenciadas. Mas por isso é que é preciso fazer essa identificação e, como bem disseste, isso implicou-me percorrer praticamente a Europa toda, falando com as organizações de agricultores, com os governos, com muitos dos governos regionais e com outras entidades, porque, por exemplo, se para um polaco a sua questão de vida ou de morte eram os pequenos frutos vermelhos, que para um conjunto de outros países não significava nenhuma preocupação, havia outros países, como é o caso, por exemplo, de Portugal, onde a questão essencial era garantir apoios para a expansão das áreas de regadio, porque, de facto, o problema da falta de água e a necessidade de gerir com eficiência era a nossa própria principal preocupação. Daí que, digamos, encontrar estes objetivos divididos por, na altura, 28, e depois tentar fazer a bissetriz com concessões recíprocas e procurando que cada um deles visse a resposta às suas principais preocupações, é que, de facto, um exercício lento, complexo, mas que, como se constata, não é nunca impossível. E democrático. E democrático. Tu és Presidente da Comissão Assuntos Europeus aqui na Assembleia da República. Estamos na presidência portuguesa da União Europeia.
como é que vês a dimensão parlamentar da presidência? Porque as pessoas muitas vezes têm a noção que a questão da presidência são apenas os governos, mas há uma dimensão parlamentar, e era sobre essa dimensão parlamentar que eu gostava que falasses. Sem dúvida, essa é outra realidade que passa um pouco à margem da comunicação social e do interesse dos mídia. De facto, nós estamos neste momento na presidência portuguesa do Conselho da União Europeia, mas isso não obsta a que haja também uma dimensão parlamentar. Até porque o Parlamento, exige-se o Parlamento na decisão nacional, exige-se o Parlamento Europeu na decisão europeia. Portanto, muitas vezes, como há bocado deste um exemplo, em co-decisão com o Conselho. Portanto, essa dimensão é importante. E o Parlamento português ostenta um excelente galardão, que ainda há poucos dias foi referido, como para surpresa até de alguns deputados portugueses, aqui na Assembleia da República, na cerimónia, digamos, de abertura da presidência portuguesa no Parlamento, o presidente Sassoli referiu o facto de Portugal ser o Estado-membro que mais escrutínio faz das iniciativas europeias. Isso é, nós na Comissão de Assuntos Europeus estamos atentos semanalmente ao pipeline da produção legislativa da Comissão e fazemos, em função daquilo que nos parece ser relevante, a seleção dos diversos diplomas que vão sendo produzidos para fazer, através de cada uma das comissões setoriais respectivas, o respectivo acompanhamento que é coordenado pela Comissão dos Assuntos Europeus. E, para espanto de alguns, de facto, dos 27, Portugal foi, no ano passado, o Estado-membro que maior número de diplomas escrutinou. Desculpa, agora passou-me... Agora, a dimensão europeia, a dimensão parlamentar da presidência. Sim, nós temos, de facto, um vastíssimo conjunto de iniciativas. Eu há pouco estive a fazer as contas antes de vir para aqui e pude constatar que nós teremos, em média, uma iniciativa em cada 13 dias e que são de diversa ordem. Algumas são, obviamente, atividades regulares no âmbito da COSAC, isto é, a COSAC é a organização que junta os parlamentos nacionais dos 27 Estados-membros. As comissões de assuntos europeus dos parlamentos nacionais. As comissões de assuntos europeus, que em cerca de uma dezena desses Estados-membros, digamos, é a duplicar, porque se trata de parlamentos bicamerais, e, portanto, envolve à volta de 35 presidentes de Comissão de Assuntos Europeus, que reunimos regularmente. Há sempre um plenário no mês de maio, acontecerá com a presidência portuguesa. Gostaria muito que ele pudesse ser presidencial. Nós organizámos as coisas no sentido de ter os dois cenários em aberto. Se a situação não o permitir, continuaremos a trabalhar em videoconferência como temos feito até agora. Se tivermos alguma abertura até lá, digamos, temos dois cenários alternativos preparados, ou uma reunião só de presidentes das Comissões de Assuntos Europeus, ou uma reunião plenária com as delegações completas, que envolvem 6 a 7 membros por cada uma das delegações. Mas, para além dessas reuniões, temos vindo a promover aquilo que chamamos os diálogos com a Comissão, trazendo diversos comissários a reuniões de presidentes das Comissões Europeias. Já tivemos, no último mês e meio, o Michel Barnier, que foi talvez o único... O negociador do acordo do Brexit, União Europeia-Reino Unido. Exatamente, que foi talvez o último ato público nessa condição em que ele participou e que nos fez um balanço dessa extraordinária e exaustiva negociação. Sim, Barnier foi um resistente, quer na negociação do acordo de saída, quer na negociação do acordo de relação futura. Conseguiu manter um equilíbrio muito difícil entre a diplomacia e a firmeza, num dossiê muitíssimo sensível, enfim, cujas consequências ainda não é possível apurar na sua totalidade. Mas tivemos o Michel Barnier, tivemos a comissária Vera Jourova e discutimos o plano de ação para a democracia europeia que foi apresentado no final do ano. Tivemos mais recentemente a comissária grega Stella Kyriakides, que é a comissária da saúde, e se permitirmos ter um amplo debate sobre
construção da política europeia de saúde. Esperamos que seja a construção de uma união para a saúde. Sem dúvida, porque é de facto, talvez até ao momento, o único aspecto positivo que eu consigo vislumbrar nesta pandemia, que é de facto o que ela significou em termos de reforço da Europa no que às questões de política de saúde diz respeito. Vamos ter ainda o comissário, aliás, o vice-presidente Valdis Dombrovskis, iremos discutir com ele em abril, questões do âmbito da sua esfera de competência, e ainda só no âmbito da nossa Comissão de Assuntos Europeus, tivemos também muito recentemente o comissário Didier Reynders, que é o comissário para a Justiça. Discutimos o primeiro relatório sobre o Estado de Direito, que é um documento que eu recomendo vivamente. É, de facto, um documento extraordinário, porque tratar das questões do Estado de Direito sobre aspectos concretos de cada um dos Estados-membros, identificando os problemas e identificando também os aspectos positivos. É um relatório onde Portugal está, felizmente, bem colocado, ainda onde, obviamente, subsistam imperfeições. Mas é, de facto, um trabalho notável, porque é um trabalho, digamos, que exige um rigor técnico e uma sensibilidade política elevadíssima, e é, de facto, foi um... Aliás, foi um relatório que foi muito apreciado pelo Parlamento Europeu, porque ele sai exatamente no momento em que, como eu costumava dizer, a questão Estado de Direito era o elefante na sala, porque nós já tínhamos feito o acordo político para o orçamento plurianual, já estava acordada a constituição do Fundo de Recuperação Económica e tudo estava bloqueado porque havia 2 Estados que não aceitavam que houvesse um controle sobre o respeito do Estado de Direito. Esse relatório foi muito apreciado pelo Parlamento Europeu, que inclusivamente, portanto, será um relatório regular, e o Parlamento Europeu pediu que se introduzissem novas dimensões nesse relatório. Mas é o reflexo de que, para o Parlamento Europeu, a questão do Estado de Direito é uma questão essencial nos 27 e não num ou noutro Estado-membro. Não é esse o objetivo, é de facto compreendermos a situação do Estado de Direito em toda a União Europeia. Exatamente, e decorre, foi uma iniciativa desta nova Comissão e este foi o primeiro relatório. Certo. Passaremos a ter anualmente um relatório sobre o tema e penso que vai ser um instrumento e um elemento de pressão muito grande para que as imperfeições que ainda se verificam em todos os Estados-membros, em alguns deles, infelizmente, de forma ainda gritante, possam ser superadas e os valores de Estado de Direito, direitos humanos, democracia, possam estar tão próximos, as proclamações que nos orgulham possam estar tão próximas da realidade quanto desenhamos. E tivemos ainda, creio que no final da semana passada, uma outra reunião na nossa Comissão de Assuntos Europeus com a vice-presidente, a croata Dubravka Šuica, que é quem tem no seu pelouro as questões da democracia, da demografia e que tem também a responsabilidade por parte da Comissão no que diz respeito à organização da futura Conferência sobre o Futuro da Europa. E como a Margarida sabe melhor do que eu, é uma matéria que tem estado, digamos, bloqueada por questões de natureza organizativa, mas a que também não é estranha a questão da pandemia. Deveria ter sido lançada no Dia da Europa, em 9 de maio do ano passado, exato. E que, felizmente, a presidência portuguesa já deu passos muito importantes. Já há um consenso no Conselho, que já passou em Coreper, relativamente à organização, ao topo, digamos assim, dessa conferência. Portanto, vários meses discutiu-se quem seria a personalidade ideal para poder presidir essa conferência e, de forma muito inteligente, a presidência portuguesa desbloqueou o problema, colocando no topo da organização, como não poderia deixar de ser, os principais responsáveis das 3 instituições. Os 3 presidentes. Agora, enquanto Parlamentos Nacionais, e nós temos feito esforços nesse sentido, estamos a reclamar um estatuto adequado para os Parlamentos Nacionais.
Não queremos, obviamente, comparar... E isso é muito importante, porque se o objetivo da Conferência sobre o Futuro da Europa é discutir com os cidadãos, é pôr os cidadãos a debaterem a União Europeia, é natural que os Parlamentos Nacionais estejam em igual posição que o Parlamento Europeu, no sentido de fazerem, digamos, esse trabalho multiplicador e de mobilizarem e de promoverem ao nível nacional o debate sobre a Europa. Sem dúvida. Alguns Estados-membros têm vindo a reclamar esse estatuto de plena igualdade com o Parlamento Europeu, por exemplo, ou com a Comissão e o Conselho. Eu não iria tão longe. Portanto, acho que há alguma diferença entre a COSAC, que é o órgão que representa os Parlamentos Nacionais, claro, e as instituições europeias. Sim. E, portanto, aquilo que temos vindo, penso que responsavelmente a reclamar, e penso que estamos muito próximo de o conseguir, é que tenhamos um estatuto de observador, mas um estatuto de observador onde possamos participar e apresentar propostas, ainda que, naturalmente, se possa deixar reservado o direito de voto às 3 instituições. Penso que será um bom compromisso. Um bom compromisso e pelos contactos que temos tido com o Governo, me parece-me que é uma proposta aceitável e que tem condições de vingar. Para além disso, há um conjunto de outras iniciativas. Eu destacaria... Esta semana, por exemplo, tiveste a chamada Semana Interparlamentar. Exatamente. Que existe todos os semestres, alternadamente em Bruxelas ou nos países. Essa questão, desta vez, é secundária, uma vez que será online, com uma sala reservada no Parlamento Europeu em Bruxelas, mas é, digamos, uma semana parlamentar em que reúnem a Comissão de Orçamentos, a Comissão de Assuntos Económicos, a Comissão de Emprego, pelo menos estas 3 comissões sentam-se à volta da mesa, as comissões do Parlamento Europeu com os representantes dos Parlamentos Nacionais. E eu tinha experiência já no passado de participar nessas reuniões, e essas reuniões são interessantes, importantes. O Parlamento Europeu organizou esta semana essa conferência com a Assembleia da República. Exatamente, e penso que uma forma de demonstrar a importância desta conferência tem a ver com o nível dos participantes. E gostava de chamar a atenção que é uma conferência onde participaram o Presidente do Parlamento Europeu, David Sassoli, o Presidente da Assembleia da República, Ferro Rodrigues, o Secretário-Geral das Nações Unidas, António Guterres, a atual responsável do FMI, Kristalina Georgieva, também ela, ex-comissária europeia. Exatamente, e lembro na altura foi a concorrente do António Guterres para o Secretariado-Geral a Presidente da União Europeia, Ursula von der Leyen, e ainda Christine Lagarde, do Banco Central Europeu. A delegação portuguesa esteve composta por 14 deputados das comissões que já referiste, são as homólogas às do Parlamento Europeu, e o debate incidiu sobretudo sobre os programas de resiliência e a resposta à crise sanitária. E também a questão do clima, que tem económica, sido... social e as questões climáticas, a razão pela qual foi associada igualmente a Comissão do Ambiente. Certo. Para além disso, há um conjunto, eu gostaria de destacar uma outra iniciativa que é também da responsabilidade do nosso Parlamento, que vamos realizar em abril, que é uma conferência de alto nível sobre as migrações e o asilo. Trata-se de um compromisso do trio de presidências, Alemanha, Portugal e Eslovénia, em que estes 3 parlamentos se comprometeram, cada um deles, a realizar uma conferência durante a sua presidência. E portanto, Portugal faz sobre as migrações. Nós iremos fazer, portanto, é uma questão e que está muito relacionada com o enfoque que colocamos na relação UE-África, e, independente das iniciativas do Conselho e da Comissão nessa matéria, nós, no Parlamento Nacional, iremos organizar também uma conferência com África para discutir precisamente qual poderá ser o papel dos Parlamentos Nacionais no aprofundamento nessa relação
que queremos que é uma relação que tem forçosamente de ser desenvolvida por todas as razões e não apenas por razões económicas. Pois a Comissão Europeia há algum tempo adotou a estratégia para a África e há cerca de 2 ou 3 semanas adotou a chamada Agenda para o Mediterrâneo, onde de facto que tem uma ligação enorme com a questão migratória, mas também com as relações entre a União Europeia e África. E, portanto, é também, digamos, um documento e uma estratégia de grande importância para a relação entre a União Europeia e a África. Mas vejo que têm uma agenda muito sobrecarregada, uma iniciativa a cada 13 dias é, de facto, uma agenda bastante... e mostra bem a importância que os Parlamentos Nacionais têm no processo de construção europeia e revela bem que a dimensão parlamentar é uma dimensão forte durante as presidências, neste caso, durante a presidência portuguesa do Conselho da União Europeia. Sem dúvida, e até pelo o envolvimento de um largo número de deputados que, como podes constatar, há um conjunto de 6 ou 7 comissões parlamentares que estão envolvidas. Portanto, o debate, além de ser um debate geral sobre a realidade europeia e as suas consequências e o seu impacto nas realidades nacionais, permite também um debate setorizado. De certa forma já respondeste à questão que eu te ia colocar, à questão final que te ia colocar, que é todo o trabalho que é liderado pela Comissão de Assuntos Europeus, do qual tu és presidente, mas qual é a reação dos outros parlamentares, dos outros deputados que não são membros da Comissão de Assuntos Europeus? Ou seja, vocês conseguem mobilizá-los, interessá-los por esta dimensão, ou, digamos, o vosso trabalho é um trabalho isolado no contexto do Parlamento? Penso que não, por aquilo que estavas exatamente a dizer. Todo este trabalho gostava de dar os méritos a quem o tem, em primeiro lugar, e ele é devido ao Presidente da Assembleia, Ferro Rodrigues, uma vez que é a partir do seu gabinete e de uma equipa de coordenação que todos estes trabalhos têm vindo a ser desenvolvidos. Mas o que posso dizer, e naturalmente que nesse envolvimento a Comissão de Assuntos Europeus assume um papel claro, talvez um pouco maior que as outras. Mas devo dizer que não foi necessário até agora mobilizar ou estimular qualquer um dos colegas das outras comissões. Pelo contrário, até em algumas circunstâncias tivemos que alargar, enfim, um pouco até contra aquilo que tem sido a tradição, o número de membros de delegações para que todas aquelas comissões que querem participar possam fazê-lo. Portanto, eu penso que Portugal não é por acaso que é, enfim, talvez dos Estados-membros onde o europeísmo está mais instalado não apenas na classe política e nas instituições, mas na própria opinião pública, pese embora o déficit de comunicação a que aludimos e que espero no futuro possa ser melhorando. Muito obrigada pela tua participação neste podcast. E se falássemos da Europa, falámos da dimensão parlamentar na presidência portuguesa da União Europeia. Muito obrigada. Muito obrigado, Margarida. Eu que agradeço muito esta oportunidade. Obrigada.